Olá, bem-vindos à unidade 3 da disciplina de Seminários e Pesquisa Pedagógica. Nessa unidade, nós vamos tratar das características, estrutura e normas acadêmicas para a elaboração do artigo científico. Os objetivos dessa unidade são elaborar a versão final da pesquisa que vocês realizaram no formato de artigo e também apresentar essa versão para uma banca ou em um evento científico. Nessa unidade, nós vamos falar sobre a linguagem científica, normas para elaboração e apresentação do artigo e também um pouco sobre a divulgação dos resultados dessa pesquisa. Sobre a linguagem científica, eu pergunto para vocês, o que caracteriza um trabalho científico? O que podemos considerar uma boa pesquisa em educação? Existem padrões para a realização dessa pesquisa? Quem cria esses padrões? Que procedimentos devem ser seguidos para manter o rigor na coleta, análise e agora na divulgação dos resultados dessa pesquisa? Primeiro, sobre a caracterização do trabalho científico. Vocês precisam verificar lá no trabalho de vocês agora se ele busca princípios explicativos e visão unitária da realidade, se ele traz investigação, conhecimento e menos deveres, a escola deve, o professor deve, nós pedagogos muitas vezes utilizamos essas expressões. Vocês precisam verificar se o texto, agora a elaboração final, ele traz também questões que direcionam a dúvida, a questionamentos. Também a sistematização coerente do conhecimento e padrões de aceitação ou rejeição de uma teoria. Isso tudo porque vocês precisam verificar como que a pesquisa de vocês se insere num quadro teórico e se ela traz contribuições para o conhecimento já disponível. Então, que ela não traga só repetições, que ela traga alguma contribuição. E sobre o que consideramos uma boa pesquisa em educação? Primeiro, verifiquem lá na introdução se vocês colocaram um objeto bem definido, com questões claramente formuladas, relacionadas ao problema da pesquisa. Verifiquem se isso ficou claro para quem vai ler o artigo de vocês. Também se a metodologia está adequada aos objetivos e se isso ficou claramente descrito. O que vocês realizaram como metodologia da pesquisa. Também cuidem com a questão ética. Agora, nesse momento, verifiquem se vocês não citaram o nome de nenhuma escola, o nome de nenhum professor. Vocês devem colocar professor A, professor B, quando se referirem, por exemplo, à fala de um professor. Não citem nenhum nome, também de nenhuma instituição. Lembrem também dos termos de consentimento, se essas pessoas assinaram esses termos que comprovam que eles autorizaram a divulgação desses dados. Também verifiquem se a análise de vocês está fundamentada, se vocês referenciaram os autores que utilizaram e em que o estudo avançou na nossa área educacional. E também um grande desafio, a pesquisa, ao mesmo tempo, ela não pode ser um projeto de intervenção diretamente, como vocês realizam nos estágios, por exemplo. Mas ela também não pode ser uma simples aplicação de um método. É preciso um equilíbrio entre essas questões da prática e da teoria. E eu também pergunto para vocês, para finalizarmos, se existem padrões para a realização dessa pesquisa. E quem cria esses padrões? É sobre isso que nós queremos tratar nesse final da nossa videoaula. Primeiro, vocês devem levar em consideração a seriedade e a confiabilidade dos dados que vocês estão transmitindo nesse artigo. Existem normas estabelecidas pela Associação Brasileira, a ABNT, de normas técnicas e também normas específicas se vocês forem apresentar o artigo em algum evento científico. Então, sobre a seriedade e a honestidade dos resultados apresentados. Vocês têm um termo de autenticidade que deve ser assinado, dizendo que vocês transmitem ali dados fidedignos. Também nós temos a Lei 9610 de 1998, que trata dos direitos autorais, como nós já comentamos no início da nossa disciplina. Verifiquem se vocês referenciaram todos os autores utilizados. Também em relação às normas da ABNT,
para citações, quando forem citações diretas e também indiretas. Verifiquem, façam essa última checagem no artigo de vocês, se vocês colocaram todos os autores que utilizaram. Não se utilize de nenhum trecho de autores sem a devida referenciação. E também sobre as normas estabelecidas pela ABNT. Vocês devem verificar o capítulo 4 da nossa disciplina, que trata sobre todas essas normas de uma maneira geral, principalmente a questão da elaboração da referência, das citações e como elaborar o artigo de uma maneira geral. Vocês devem verificar o nosso livro para esclarecer dúvidas que surjam nesse momento. Também, se vocês forem apresentar o artigo em algum evento científico, vocês devem verificar as normas específicas. Cada evento solicita principalmente tamanho de letra, dentre outras coisas que vocês devem verificar. E para apresentação em banca, eu vou mostrar aqui para vocês o modelo de artigo que vocês já têm disponível no Moodle e já discutiram também com os orientadores. Esse artigo ele deve ter de 12 a 18 páginas. Verifiquem se vocês elaboraram um título do artigo e vocês devem digitar isso em letra 14, como nós mostramos aqui. Verifiquem se tem o nome do orientador e também o nome de vocês, com as informações gerais sobre o currículo. Também é importante um resumo de 250 a 500 palavras, apresentando o conteúdo de uma maneira geral do artigo. Também os resultados apresentados. O resumo não é a repetição da introdução. A introdução, por sua vez, ela apresenta o artigo de uma maneira geral. Depois, vocês vão também verificar no desenvolvimento se colocaram os autores, como nós já comentamos, e também a análise de dados. Como é que vocês vão colocar agora? Esses gráficos que vocês têm, as tabelas que elaboraram, todo o material que vocês coletaram, agora precisa se transformar em texto bem elaborado. Verifiquem se o texto é coerente. Também as citações, verifiquem que há uma norma. O espaçamento é menor, a letra é menor, o recuo deve ser de 4 centímetros. E depois, nas considerações finais, é o momento de vocês fazerem o fechamento do artigo, de tudo aquilo que vocês discutiram no desenvolvimento. Não esqueçam também de colocar todas as referências devidamente listadas. Para isso também verifiquem a norma específica e assim vocês podem então postar no Moodle a versão final do artigo, que será lida pelo professor orientador. Posteriormente, vocês irão então para as bancas ou para os eventos científicos, finalizando essa etapa de pesquisa. Desejo a vocês um bom trabalho de finalização, verifiquem todos esses detalhes e muito sucesso!